Ainda a crise na Venezuela, reportagem em áudio e vídeo de Marcela Lorenzetto. Juan Guaidó desafia Nicolás Maduro e diz que vai voltar à Venezuela. O autoproclamado presidente interino do país está na Colômbia desde sexta-feira. Ele coordenou as equipes de ajuda humanitária e participou nesta segunda da reunião com o Grupo de Lima em Bogotá. Do outro lado da fronteira, o presidente Nicolás Maduro declarou que o opositor desrespeitou uma ordem judicial quando viajou para a Colômbia. Em entrevista ao canal norte-americano ABC, Maduro disse que ele pode sair e voltar, mas que terá que prestar contas com a justiça. Em resposta, Juan Guaidó declarou que vai retornar ao país. Questionado pela jornalista da NTN 24, ele disse que um presidente exilado não serve para ninguém. Um preso não serve para ninguém. Um presidente exilado tampouco. Estamos em uma zona inédita. Minha função e meu dever é estar em Caracas, apesar dos riscos, apesar das implicações. Enquanto grande parte da comunidade internacional tenta apertar o cerco contra Maduro, o venezuelano concede entrevistas à mídia estrangeira na tentativa de mudar a narrativa. No entanto, uma conversa com a Univision Notícias não terminou bem. O jornalista Jorge Ramos e mais 5 profissionais ficaram detidos no Palácio de Miraflores, em Caracas, após Maduro não gostar das perguntas. De acordo com o entrevistador, eles foram levados para uma sala de interrogatório e tiveram todos os bens confiscados, incluindo telefones celulares. Eles desligaram as luzes do local e agentes vieram retirando minha mochila, pegando meu celular, assim como os pertences da produtora Maria, e nos forçaram a entregar nossos passaportes. Jorge Ramos conta que Maduro se irritou quando foi questionado se era um presidente ou um ditador. O chavista interrompeu imediatamente a gravação quando o jornalista mostrou um vídeo em que venezuelanos aparecem pegando restos de comida no lixo. Nas imagens, um homem chega a pedir o fim do governo de Maduro. Presidente, me desculpa, pero usted como presidente no sirve. Outro jornalista da Telemundo fotografava a movimentação no hotel onde os colegas estavam e também acabou detido pelo governo de Maduro. Daniel Garrido conseguiu se comunicar com a emissora apenas 7 horas depois e contou via e-mail que teve o celular e os materiais apreendidos. A equipe de jornalistas da Univision foi deportada. Na entrada do avião, Jorge Ramos declarou que mesmo após o episódio, continuaria fazendo perguntas incômodas quando forem necessárias. Roubaram nosso trabalho, mas vamos continuar fazendo as perguntas que precisamos fazer. Afinal, para isso somos os jornalistas. A equipe chegou aos Estados Unidos sem equipamentos, cartões de memória, nem telefones celulares. O ministro das Comunicações da Venezuela, Jorge Rodrigues, declarou pelo Twitter que centenas de jornalistas foram bem recebidos no Palácio Miraflores, mas que o governo não se presta a shows baratos. Olha, eu acompanhei algumas dessas imagens da Univision, que é uma conhecida rede, né? E faz um belo trabalho, inclusive jornalístico, sempre. Eu acompanho a questão de América Latina, que é uma área que eu me interesso bastante. E realmente as imagens são muito duras, tal. Agora, a ditadura venezuelana é uma coisa que cria... Bem, qualquer ditadura, né? A gente não pode ter qualquer complacência com ditaduras, tal. O terrível no caso da Venezuela, veja, muitos imaginavam que sábado terminaria o Maduro. O Maduro ia pegar um avião e ir embora para Havana, Cuba. Não aconteceu, né? Portanto, ele tem uma sobrevida. Essa agonia está em agonia, vai cair. Mas esse processo não é tão rápido como alguns imaginavam, de forma ingênua, inclusive, não conhecendo a estrutura de poder chavista, não conhecendo o poderio das Forças Armadas, volto a dizê-lo, né? Ou das forças policiais e das milícias. As milícias, que são tropas paramilitares, são estimadas em 1,5 milhão, 1.600.000 armados. Ou seja, eles vão para onde? O território da Venezuela é grande. Você pode ter, no caso de numa intervenção militar, chegar a uma situação de querer, e não é exagero o que eu disse outro dia aqui, de criar um novo Vietnã aqui na América Latina. Você tem uma parte, inclusive, da parte amazônica que está no território venezuelano, como nós sabemos. A Amazônia não é só o Brasil, né? Registra-se. Em suma, a situação é grave e eles têm ainda a capacidade econômica de resistir pelos acordos com a China. Além da presença militar russa, de uma base militar, sem esquecer a presença de cubanos, em número ainda não devidamente estimados,
Então, a situação é muito grave, a possibilidade dessa agonia se estender é grande, e aí cria situações anômalas. Eu voltaria a registrar o que nos disse com muita propriedade o embaixador Marcos Azambuja, que foi secretário-geral do Itamaraty, com o Guaidó, né? A questão, quando eu perguntei como é possível reconhecer o governo do Guaidó, eu também acho que as pessoas não entendem, que as pessoas trabalham com relações binárias no Brasil, né? É um primarismo. Quem trabalha com relações binárias não pode ter compreensão científica. A ciência não trabalha com relações binárias. Então, isso é só um parênteses. Tem de acabar logo a ditadura do Maduro. Porém, o Guaidó não pode ser reconhecido como presidente se ele não domina 1 centímetro do território venezuelano. Há uma relação básica em reconhecimento diplomático e domínio territorial nas relações entre países. Então, quando se reconhece muitas vezes um governo que dominando, por exemplo, 5% do território, 10%, isso ocorreu diversas vezes nos últimos 50 anos, por exemplo. Não é o caso da Venezuela. Portanto, a situação é muito complexa e nada indica que vai ser resolvida a curto prazo. Sempre registrando, por fim, a ação correta do governo brasileiro. E aí devemos, especialmente ao vice-presidente da República, a concisão nas respostas, colocar o dedo corretamente na ferida e deixando bem claro que o Brasil não apoia nenhuma aventura militar.